pegando backup, deixa um pouco comigo, oi, está modernizando, vai ser com notebook hoje. Aí eu chego aqui, o notebook está atualizando. Ainda bem que a gente traz backup de papel, né? Gente, eu quero me propor a falar hoje, tá bom o som? Tá bom? Sobre a religiosidade do terceiro milênio. E para poder fazer isso, é importante que a gente comece já diferenciando o conceito de religiosidade de religião. Religiosidade é aquela nossa vivência interna, aquele religare, né, que derivou a palavra religião, até o yoga do sânscrito, que significa união com o divino. Enquanto que religião, a gente está falando de práticas ensinadas, normas de conduta, que vêm de fora para dentro. Então, eu quero começar propondo a leitura de um texto. Um preto velho em um centro espírita, extraído do livro Espiritismo e as Doutrinas Estranhas, de Josué de Freitas. Dando início a uma dessas reuniões mediúnicas num centro espírita, orientado pela doutrina de Allan Kardec, foi feita a prece, a abertura por um dos presentes, iniciando-se as manifestações. Pequenas mensagens de consolo e apoio foram dadas pelos desencarnados aos membros da reunião. Quando se abriu o espaço destinado à comunicação de espíritos necessitados, ocorreu o inesperado. A médium Letícia fica sob a influência de um espírito. O dirigente, Dr. Nestor, como sempre fez nos seus 20 anos de prática espírita, deu-lhe a boas-vindas em nome de Jesus. Ele é bem-vindo, meu irmão, nessa casa de caridade. E o espírito respondeu: boa noite, filho. Você me dá licença para eu me aproximar dos seus trabalhos, filho? Claro, meu companheiro, nosso centro espírita está aberto a todos os que desejam progredir, respondeu o dirigente da mesa. Todos os presentes perceberam que a entidade comunicante era um preto velho, e a entidade continuou: mas você não tem uma bebida para eu beber, filho? Não, não temos. Você precisa se libertar desses costumes que traz dos terreiros, que é o de ingerir bebidas alcoólicas. O espírito precisa evoluir, disse-lhe o doutor Anestor. Ah, voz de você não tem aí um pito? Estou com uma vontade de pitar um cigarrinho, filho. Ora, meu irmão, você deve deixar o mais breve possível esse hábito adquirido nas práticas de terreiro, se é que queres progredir. Que benefícios traria isso a você? Aí o preto velho respondeu: olha, o preto velho gosta muito de suas falas. Mas Sunsei e mais alguns dos médiuns não faz uso do cigarro, filho. Sunsei mesmo não toma suas bebidinhas nos finais de semana? Você pode me explicar a diferença que tem o seu espírito de bebericar o uísque do meu espírito que quer beber aqui dentro? Ou explica para mim a diferença do cigarrinho que Sunsei fuma na rua daquele que eu quero fritar aqui dentro? O doutor Nestor não pôde explicar, mas resolveu arriscar. Ora, meu amigo, nós estamos num templo espírita. É preciso respeitar os trabalhos de Jesus. Filho, ou se você preferir, caro dirigente, na escola espiritual da qual faço parte, temos aprendido que o verdadeiro templo não se constitui nas quatro paredes a que chamais centro espírita. Para nós, estudiosos da alma, o templo da verdade é o do espírito. E é ele que está sendo profanado com o uso do álcool e do fumo, como vem procedendo os senhores. O vosso exemplo na sociedade, perante os estranhos e mesmo seus familiares, não tem sido dos melhores. O hábito mesmo de beber e fumar deve ser combatido por todos os que trabalham na terra em nome do Cristo. A lição do próprio comportamento é fundamental na vida de quem quer ensinar. Houve um silêncio diante de tal argumentação segura, e pouco depois o espírito continuou: se você me desculpa a visitação que fiz hoje, o tempo que tomei do seu trabalho, filho. Eu vou me embora para de onde vim, mas antes, filho, queria deixar a vocês um conselho: que tomem cuidado com as suas obras, pois, como diria Nosso Senhor, tem gente quando mosquito engolindo camelos. Cuidado, irmão, muito cuidado. Preto velho deixa a todos um pouco da paz que vem de Deus. Ficam meus sinceros votos de progresso a todos os que militem nessa respeitável seara. Dado o conselho, afastou-se como um invisível.
Doutora Nestor ainda quis perguntar por que de falar daquela forma, mas não teve resposta. No ar, ficou um profundo silêncio, uma fina sensação de paz e uma importante lição para todos meditarem. Iniciando esse texto, com esse texto, eu quero começar esse entendimento sobre a religião do terceiro milênio, essa conversa, chamando a atenção para o quanto que o Ocidente é influenciado pela visão judaico-cristã. A nossa sociedade, mesmo quando não se diga católica, não se diga protestante ou não se diga judia, muitas vezes batiza criança, manda o filho para a primeira comunhão, não frequenta a igreja, mas o filho vai fazer a primeira comunhão. Muitas vezes a mulher sonha em casar de branco, com véu, com grinalda, dentro da igreja. Isso são sacramentos que, segundo a igreja, você precisa ter para entrar no céu. Se você não cumprir certas regras, você não vai para o céu, segundo a igreja. Sadiq Khan, que foi eleito prefeito de Londres, ele é filho de pais paquistaneses, ele é islâmico. E ele, ao assumir, como todos os outros antecessores dele, teve que prestar juramento dentro de uma igreja católica. Um muçulmano, para assumir um cargo público, tendo que prestar juramento num templo católico, num templo cristão. É tão presente essa questão da cultura judaico-cristã que, por exemplo, agora, com a possibilidade da vinda do Michel Temer, estavam comentando quase que para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pereira, que é um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, faz parte da bancada evangélica, que se movimenta o tempo inteiro, independente de ideologia político-partidária. Ele ainda diz que nunca misturou religião com trabalho ou política. Ele afirma isso. Isso tudo, essa origem da influência e do controle das religiões na sociedade ocidental começa com os judeus. Lá, Moisés no Êxodo, que ele desce do monte com as tábuas da lei de Deus queimada sobre a pedra diretamente por Deus e apresenta ao povo. Eles constroem uma arca valiosa para guardar as leis de Deus, a arca da aliança. Em volta dela eles constroem um templo bonito. O primeiro templo foi feito pelo rei Salomão, segundo as escrituras era um templo maravilhoso, lindo. Templo esse que algum tempo depois deixou de existir devido às várias guerras que o povo de Israel se envolveu. A arca foi escondida. Tempo depois faz um novo templo bem suntuoso. Ele tinha uma área especial só para a arca. Era o Santo dos Santos. Era um lugar que ninguém entrava, porque ali, aonde estava no Santo dos Santos guardada a Arca da Aliança, era onde Deus habitava. Só quem podia atravessar o véu era o sumo sacerdote uma vez por ano, para poder entrar ali naquele espaço especial do templo. E quando você pega e começa a dizer que o divino está dentro do templo, um lugar que é administrado pelos sacerdotes, eles começam a intermediar quando as pessoas vão fazer suas oferendas, suas rezas, suas adorações. Então, você começa, desde o judaísmo, a ter uma relação com o divino dominada pelo sacerdócio. Esse templo, inclusive, também ruiu, esse segundo templo. Pouco depois de Jesus, ele inclusive predisse que esse templo ia cair, que não ficaria pedra sobre pedra, quando ele entrou com os discípulos. E em 76 depois de Cristo, Roma, para coibir uma revolta de Israel, saiu quebrando, destruindo tudo em Jerusalém. Só sobrou o Muro das Lamentações. Aliás, o Muro das Lamentações é mais um exemplo
do quanto que a nossa sociedade é influenciada pela religião, pelos ditos e pelas determinações dos sacerdotes. Porque o Muro das Lamentações, muitas vezes a gente vê até em telejornal, que fica aqueles judeus ortodoxos naquele paredão, com chapéuzinho, com os cachinhos aqui do lado, e eles botam um papelzinho com oração. Ali é um espaço que só o homem pode entrar. Recentemente, o primeiro-ministro de Israel começou internamente a ter uma série de discussões e de conflitos, porque ele queria permitir que a mulher também estivesse ali presente. O lugar mais sagrado para o povo israelita, a mulher não tem acesso. Em 2016. E é um ponto, inclusive, de conflito, quando você começa a colocar a ideia de que o divino está em templos. Ele também é um exemplo desse conflito, porque em cima do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado dos judeus, você tem a segunda mesquita árabe mais importante do mundo. Mais importante que a de Jerusalém, só a de Meca. Tanto que quando os judeus disseram que iam lançar a pedra fundamental para construir o terceiro templo, deu a intifada de novo, aquele monte de problema que a gente vê lá na Palestina, no Oriente Médio, porque para construir um terceiro templo eu tenho que destruir a mesquita. Então você vê que o próprio conceito de controle do sacerdócio, do divino dentro do templo, dificulta inclusive muito as relações humanas. Eu não estou querendo de jeito algum dizer que, por exemplo, no caso dos judeus, eu não estou dizendo que as tábuas da lei não tenham nenhum valor. Pelo contrário, com certeza elas devem ter um valor enorme. Imagina você ter uma nação inteira por séculos voltando todo o seu pensamento, toda a sua oração, todo o seu sentimento para ali. Aquelas tábuas eram um epicentro da religiosidade de toda uma nação por séculos. E a gente sabe que o mineral tem capacidades, inclusive, de acumular magnetismo. Mesmo que não tivesse nada dentro da Arca da Aliança, tivesse um pedaço de pedra, um tijolo, com toda certeza a energia acumulada é valorizadíssima. Deve ser valorizada. Agora, daí a entender que o divino habita ali dentro, tanto que conta-se que quando Jesus foi crucificado, o véu que cobria o Santo dos Santos, um véu enorme de mais de 18 metros, com 15 centímetros de espessura, rasgou de cima a baixo. Aí dizem que naquele momento Deus deixou de habitar o templo de Israel para habitar nas alturas. Não dá para a gente, estando no terceiro milênio, pensar numa coisa dessas, querer restringir o conceito do divino a um espaço feito de pedras. Não tem condição, né? Dentro desse mesmo conceito, a gente começa a perceber um discurso de fato buscando controle, porque você tem dentro do judaísmo, você tem dentro da Igreja Católica, você tem dentro das igrejas protestantes um discurso de que só aquele espaço sagrado é que salva, só o templo salva. Se você é da outra religião, você vai para onde? Para o inferno. Eu, com certeza, estou no inferno, segundo eles. Porque se eu não sou católico, se eu sou católico, o protestante diz que eu vou para o inferno. Se eu sou protestante judeu, diz que eu vou para o inferno. Então, né, ainda tem o Islã, porque o Islã, depois, quando Maomé recebe o Alcorão, o Islã segue a mesma linha, o mesmo tipo de pensamento de controle sacerdotal. Tanto que depois que Maomé recebe o Alcorão, que é um livro lindíssimo, é um hino ao amor, assim como é o Evangelho de Jesus, é um hino ao amor, à tolerância, à humildade, à resignação. O Alcorão é belíssimo. Bastou na primeira geração, morreu Maomé, já começaram a brigar, já dividiu entre xiita e sunita, para ver quem ia controlar o povo. Então, a gente percebe que esse discurso de que sem um sacerdote você não vai conseguir se livrar do pecado,
Sem sacerdote você não consegue se relacionar com Deus. E ele começa a ditar regras e normas para a sociedade, defendendo a sua visão e os seus interesses. E ainda fala em nome de Jesus. Porque em nome de Jesus eu vou fazer você prosperar. Em nome de Jesus eu vou tirar a inveja. Em nome de Jesus eu vou tirar o olho gordo. Em nome de Jesus eu vou fazer teu filho sair das drogas. E excomunga em nome de Jesus. Martinho Lutero, quando pegou e pregou lá na porta da parede os protestos, o Papa excomungou. O Papa, em nome de Deus, disse que ele não entraria nos céus. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, o sacerdote condena o outro ao inferno eterno. Isso é muito complicado, mas acaba-se tendo toda essa repercussão porque é um discurso de massa e é um discurso para as massas. Eles prometem soluções comuns para problemas comuns que o povo realmente precisa. Dentro do espaço do tempo vai trabalhar a socialização daquela comunidade. A questão de você estar com pessoas que são iguais, todo mundo juntinho ali rezando, dá uma falsa ideia de proteção. Aqui eu estou protegido, eu estou com aqueles que se alinham comigo, que fazem parte do meu clubinho. E é um discurso muito popular, igual a diferença entre música popular e erudita. Música popular sem nenhuma crítica. Quem gosta de funk, gosta de funk. Quem gosta de pagode, gosta de pagode. Quem gosta de sertanejo, gosta de sertanejo. Mas se você comparar com outros estilos musicais, são estilos de fácil percepção, de fácil consumo. Fala de problemas comuns. Vou falar do pagode, que aqui no Rio de Janeiro é mais comum. Todo pagode fala sobre amor, paixão, traição. Dor de cotovelo? É dor de cotovelo também. Não provoca grande reflexão para ser assimilado. Da mesma forma, quando você começa com um discurso pronto, é assim porque é assim. Ou você segue o que está sendo dito e vai para o céu, ou você não segue e vai para o inferno. Agora, se não seguir, vem cá, se confessa, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, faz alguma coisa, constrói uma igreja com o padre e você está perdoado. Então é um discurso que não exige muita investigação, não exige uma visão questionadora e principalmente não exige que a pessoa encare a própria consciência, que pare para encarar-se como de fato é com seus valores, na sua intimidade, sempre visando o controle, inibir aquelas massas. Você sempre percebe nas grandes religiões que influenciaram o Ocidente um discurso moralista, de ações exteriores. Tanto que Jesus mesmo muito criticava isso. Jesus, quando os fariseus e os saduceus, os sacerdotes e estudiosos lá da época, toda hora iam em cima dele fazer um questionamento porque ele não seguia o que o clero determinava. Essa questão do discurso moralista exterior, o judeu, antes de se alimentar, tinha todo um ritual de higiene, de lavar as mãos, fazer a ablução desse jeito, desse outro. E ele sentava com um republicano, com um coletor de imposto, com quem fosse, comia. Aí quando ele foi questionado pelo fariseu, o que ele disse? Que não importa o que você come, porque você bota na boca, vai ser digerido e vai ser lançado em um lugar escuso. Mas importa o que sai da boca, porque vem do coração. Então o próprio Jesus já contestava, em vários momentos ele contestava esse controle do templo, porque ele valorizava muito mais a experiência íntima e aquilo que vem dos teus sentimentos do que atos externos. Ele, inclusive, a gente consegue perceber no discurso dele, do Jesus, um alinhamento muito maior com os Vedas indianos, as religiões orientais, do que com o próprio judaísmo, aonde ele nasceu. No Oriente você tem as escrituras sagradas mais antigas do mundo, que são os Vedas, e dos Vedas inclui ali o Mahabharata, o Bhagavad Gita, tudo isso deu origem
aos vários ramos do hinduísmo. Mais à frente, nesse mesmo ambiente, nasceu Siddhartha Gautama, o Buda, que aprofunda um pouco mais o entendimento e que também vai trabalhar não a ideia de premiação de salvação com o céu pós-morte, mas ele trabalha, a meta do budista é alcançar o Nirvana. Não é a banda de rock não, gente, é o Nirvana, estado de espírito, de plenitude, de paz, né? E você tem também ali na China muito forte o taoísmo, né? Lao Tse também propunha reflexões, meditações da pessoa encontrar o Tao, o silêncio, a comunhão com o absoluto, que é muito parecido com o discurso de Buda, tanto que da mistura do budismo com o taoísmo surge o Zen, que vai se expandir e crescer muito no Japão, pregando e trabalhando exatamente a ideia da meditação, do mergulho na própria alma, da experiência própria, individual da pessoa com o divino. Estas religiões orientais, elas, ao contrário das ocidentais, elas trabalham sem um modelo de Deus. Elas não apresentam um modelo de Deus a ser seguido. Elas não dizem Deus é assim, Deus manda isso, Deus manda aquilo. O taoísmo, o budismo, o Zen, vai trabalhar o tempo inteiro sem que você reze para Deus, sem impor mandamentos, sem essa busca de cumprir pequenos rituais que te deixem entrar no céu. Pelo contrário, como todas elas vão buscar um estado de espírito nirvana, o estado de bem-aventurança, elas vão falar para você mergulhar na sua própria intimidade, fazer meditação, fazer exame de consciência. Não é que elas neguem a existência de Deus, mas se você virar um budista e questionar quem é Deus, é possível que ele vire para você e diga assim: quem é você? Você sabe dizer quem é você? Quais são as suas limitações emocionais? Quais são as suas limitações intelectuais? Você é capaz de determinar o seu próprio comportamento em qualquer situação? Meu amigo, você não sabe de você, você quer afirmar quem é Deus e conjecturar de quem é o Criador? Vamos fazer uma coisa mais prática? Vamos tentar se conhecer e se equilibrar as emoções. Então a gente percebe que, né, a própria religião, né, a própria religiosidade oriental se torna muito diferente da religiosidade ocidental. Enquanto que no Ocidente a gente tem religiões estruturadas, normas morais, controle de conduta, um Deus que pune, na religião oriental, nas religiões orientais, elas vão ser baseadas em experiências individuais, a busca da paz de espírito quando? Hoje, aqui e agora. É responsável e chama a atenção de que não é Deus que te pune, é você que é responsável pelo teu karma. Muita coisa mudou também. O próprio budismo tem algumas linhagens que não são bem assim, porque assim como Jesus, os homens em volta da filosofia também construíram templos, rituais. Então você nem sempre encontra essa essência, como hoje você não encontra a essência do Cristo em muitas das religiões ditas cristãs. Mas mesmo que você tenha na religião oriental, ainda na religiosidade oriental, a constituição de religiões, elas ainda têm a essência muito diferente. Uma outra coisa que eu quero propor a gente refletir, eu vou contar uma história para a gente refletir. Eu estava vendo um professor dizendo que foi feita uma experiência durante a Guerra Fria. Um estudioso foi para a União Soviética, numa escola de adolescentes, e perguntou para aquela turma de 30, 40 alunos: quem acredita em Deus?
Foi esse silêncio. Ok. Ninguém falou nada. Aí uma criança um pouquinho mais soltinha se levantou. Licença, doutor. É óbvio que ninguém aqui acredita em Deus. Nós sabemos que Deus não existe. Isso é o ópio do povo. Isso é coisa da religião. Serve para controle das massas. Isso daí é o ópio para que o povo se engane e se deixe ser dominado. E foi continuando. Aí esse mesmo estudioso foi para Roma, a capital do mundo cristão. Foi para Roma, entrou numa escola italianinha. Quando ele perguntou quem acredita em Deus, foi aquele alvoroço. Todo mundo levantou mão, lápis, braço, perna, né? E as crianças alvoroçadas. É claro que todos nós acreditamos em Deus. Que pergunta é essa? Deus é o amor, é o infinito. Deus criou o céu e a terra, criou a natureza, os passarinhos, criou tudo que a gente tem. Olha a perfeição de Deus na sua criação. Aí, ouvindo esse estudo de caso, eu pergunto para vocês, qual dos dois grupos de criança era o mais burro? Ou melhor, o mais esperto? Ou mais burro? Tanto faz. Nenhuma das duas, nenhum dos dois grupos tinha uma crença real. Nenhum dos dois grupos sabia realmente o que era Deus ou não era. Tanto que eu tenho certeza que se você botar um espírito materializado no meio da sala, sai tudo correndo de medo. De medo do desconhecido. O que elas estavam fazendo? Elas simplesmente estavam repetindo a cartilha que lhes foi contada. A da União Soviética estava contando a cartilha marxista. E o pessoal de Roma, a cartilha católica. Então, eles dizem que acreditam em Deus ou que não acreditam em Deus, mas sem experimentação. A experimentação é que vai pegar e permitir que a gente desenvolva uma fé verdadeira, uma fé íntima. E aí eu pergunto para vocês, e eu vou pedir que vocês respondam para si mesmos imediatamente o que passar na sua cabeça. O que é Deus? Você acredita em Deus? O que é Deus? Quando fizeram essa pergunta, Livro dos Espíritos número 1, essa aí todo mundo decora, primeira pergunta que fizeram, que é Deus? O espírito que estava respondendo saiu pela tangente. Eu digo que ele saiu pela tangente, que ele não respondeu. Está lá, Livro dos Espíritos, pergunta 1, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que ele está dizendo aí? Ele não está dizendo nada. Ele não está dizendo nada. Ele está dizendo que Deus existe. Mas ele é alguma coisa que não dá para explicar nesse momento. E tinha que ser assim, porque faz parte da essência da doutrina espírita ser progressista. Na base, na raiz do espiritismo já se explicava que ele não estava trazendo verdades absolutas. Dizia que, pelo contrário, a verdade iria pouco a pouco sendo revelada conforme a humanidade encarnada desenvolvesse sentidos para compreendê-la. Faz parte da doutrina espírita. E a própria doutrina espírita, nesse entendimento progressivo, ensina que assim como são as pessoas, assim como nós vamos evoluindo, começamos simples e ignorantes e não temos, depois que aprendemos algumas lições, sejam elas de valor intelectual ou de valor emocional, não tem como na nossa jornada a gente retroceder. Pode até ficar estacionado. Tem gente até que a gente olha e diz assim, pô, não é possível, essa pessoa está retrocedendo. Mas não, ela estava numa condição, num ambiente que era favorável. Quando ela é posta à prova de verdade, ela pega e mostra que aquela lição não estava aprendida. Assim como são as pessoas, são os planetas. A gente também, acredito que todo mundo aqui já tenha em alguma palestra, algum vídeo, conheça o conceito de evolução dos orcs, de evolução dos planetas. A própria Terra antes era um planeta primitivo, só com brutos. Conforme
as pessoas, a humanidade ali reencarnante foi se desenvolvendo, ela passou a ser um ambiente onde as pessoas já tinham um intelecto mais desenvolvido, mas as emoções ainda muito vacilantes. Tanto que hoje a Terra, você olha, você muitas vezes vê mais maldade do que bem. É onde o espírito encarna, ou para espiar os seus passados e aprender, ou para ser provado se já está apto a uma situação futura, um planeta de provas e expiações. Qual é a próxima fase? A Terra vai virar um planeta de regeneração. É um planeta lindo, belo e maravilhoso, perfeito, coisa nenhuma. Mas é um planeta muito melhor. Por quê? Ainda existe o mal, mas em proporções bem menores. Dizem os espíritos que você vai ter uma humanidade reencarnante que já começa a superar o egoísmo, emocionalmente mais inteligente. Fala-se que no planeta de regeneração que nós estamos à beira, né, já se começa inclusive a ter espíritos reencarnando. Você vê crianças com um desenvolvimento muito maior do que de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Essa humanidade do planeta de regeneração não se faz o mal deliberadamente. O bem prepondera sobre o mal. Quando ele acontece, é mais de forma acidental. Então, você começa a perceber que para reencarnar num planeta de regeneração, ao invés de ser levado para um planeta parecido com a Terra, de provas e expiações, ou da Terra de 1000, 2000 anos atrás, para você reencarnar num planeta de regeneração, para que nas nossas próximas vidas a gente possa vir para uma terra melhorada, se faz necessário que sejamos almas mais civilizadas. Em resumo, característica do planeta de regeneração: de fato, as pessoas são civilizadas. Civilizado vem do conceito de civilizado, é a preponderância do interesse coletivo sobre o interesse individual. Essa é a definição de civilidade. Hoje nós vivemos em civilização? Somos de fato civilizados? De fato, o interesse coletivo é mais importante do que individual? Ou eu pego e contrario as normas e condutas dando como desculpa, que estou dando aquele jeitinho, para defender a mim, proteger aos meus familiares, em benefício a alguém, dou até desculpa de que é para fazer a caridade. Se somos civilizados, o interesse coletivo é soberano. Por isso que o egoísta não consegue agir de forma civilizada. Ele não consegue conceber o respeito aos demais, ao coletivo. Com isso, vindo a ser um mundo mais justo, a gente percebe uma humanidade com ação ética, muito mais ética. Não aquela ética moral. A ética, ela busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano, é aquilo que pertence ao caráter. Mas se divide a ética tradicionalmente em dois segmentos: ética moral e ética racional. A ética moral é de fora para dentro, ela é religiosa, ela é proibitiva. Igual eu estava assistindo um outro professor também, uma palestra de um professor, que ele estava comentando que no colégio de freiras que ele estudou, no banheiro tinha uma plaquinha: Deus está te observando. Para que aquilo? Para proibir qualquer prática individual ou coletiva que pudesse acontecer naquele ambiente fora dos olhos das freiras. Então você trabalha na moral, na ética moral, na ética religiosa, o conceito de medo, de repressão. E é óbvio que não é compatível com o planeta de regeneração. Porque com toda certeza naquele colégio tinham coisas que aconteciam no banheiro que era melhor não passar aos olhos de Deus. Então, essa ética racional, característica do planeta de regeneração, ela vem de dentro para fora, porque eu me torno uma pessoa mais civilizada. Eu percebo
que não ser ético, que fazer as coisas erradas, às vezes dá tanto trabalho e traz tantas consequências para o todo, que são negativas, que eu começo a ampliar a minha visão e abandonar a ideia de sair fazendo um monte de bobagem por aí. É interessante que a ética racional, ela já isso é uma coisa que é discutida desde os gregos, desde Aristóteles, e ele defende que a ética é uma habilidade, como toda habilidade é um hábito que pode ser aprendido, que precisa ser aprendido e exercitado. Ser ético é uma coisa que você pode ensinar a uma criança, independente de religião. Você não precisa ter religião para ser ético. Aliás, uma das pessoas mais éticas que eu conheço pela minha relação se diz ateia. E é uma pessoa extremamente correta. Porque é uma ética racional. Não é aquela ética moral que a sociedade judaico-cristã impõe. E é interessante que o próprio Aristóteles ainda fala que ela sendo ensinável, você começa a ir treinando até desenvolver a habilidade e agir de forma natural. E isso me lembra extremamente o Emmanuel. Porque o Emmanuel, protetor do Chico Xavier, falava que a disciplina antecede... Gente, tem um monte de espírito aqui na sala, ninguém conhece isso, é um jargão mal conhecido. A disciplina antecede a espontaneidade. Legal, todo mundo espontâneo para responder. A disciplina antecede a espontaneidade. Olha que interessante. Emmanuel dizia que o fato de você voluntariamente ainda não fazer o que é correto não é desculpa para você não fazer o que é correto. Você pode fazer por disciplina. Aliás, uma das questões que eu mais gosto do Livro dos Espíritos é a definição de virtude. Que na resposta ele diz que existe virtude em resistir ao mal. Resistir ao mal já é uma virtude. Então a gente já pode, a maioria aqui, quando pega e deixa de estar assistindo a novelinha da Globo lá fora, ou da Record, para estar aqui, está resistindo ao mal, já é virtuoso. Todo mundo que está aqui é virtuoso, resistiu ao mal, né? Mas isso é muito interessante, essa fala do Emmanuel, porque é uma fala espírita. Emmanuel, em algumas encarnações, foi muito ligado, inclusive, à Igreja Católica, em mais de uma, e, no entanto, ele tem um discurso extremamente contemporâneo, extremamente compatível com o do planeta de regeneração. E em cima disso, a gente pode até discutir dentro da ética, do ser ético, qual é o limite dela. E aí, quando a gente pesquisa, qual é o limite da ética? Existe uma definição para isso, é o campo alheio. Aonde que eu passo a ser ético ou antiético? Quando eu invado o campo alheio. Isso é muito importante, porque eu começo a perceber que uma pessoa ética, ela tem a capacidade de estabelecer diálogos, porque ela é ética, ela respeita o campo alheio, ela não invade o limite do outro. E eu começo a perceber o quanto que isso é importante para a sobrevivência da sociedade. Lembra que eu contei, tipo, uma ética moral, mas uma falta de ética racional, que os judeus, os israelitas, estão lá querendo construir o terceiro templo, destruindo o templo dos muçulmanos? Pô, pelo amor de Deus, vamos chamar o pessoal da LBV e fazer um templo coletivo, junto o lugar mais santo de um, com o lugar mais santo com o segundo lugar mais santo do outro, e faz um templo coletivo. Então não faz templo. Vai adorar a Deus em espírito e verdade, não em templos. Então a ética permite esse respeito e ela se torna uma questão de sobrevivência. Por isso que eu defendo essas características da humanidade de um planeta de regeneração. Senão, simplesmente vamos todos nos matar, como diria Gandhi. Enquanto ficar olho por olho, continue olho por olho e terminará com uma sociedade de cegos. Isso tem que ser mudado por uma questão de sobrevivência. Mas na ética racional, isso é natural.
Isso não é imposto por religião nenhuma. Isso é natural, vindo da própria consciência da pessoa. Ela faz porque é certo. E aí eu volto de novo no Livro dos Espíritos, quando se pergunta aonde está escrito as leis de Deus, na questão 621. Aonde está escrito as leis de Deus? Gente, olha, eu queria convidar quem quiser a participar do estudo do Livro dos Espíritos, que a casa tem, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem vários estudos interessantes, eu queria convidar, porque são conceitos que... Estou falando sério, estou brincando, mas estou falando sério. Que a gente, sabendo em certos momentos, são fundamentais para a gente tomar decisão. Porque nós temos maus pendores. Mas quando a gente se educa, quando a gente estuda, quando a gente começa a aprender, a gente tem a chance de exercitar na disciplina. Tem muita coisa que eu, no meu ímpeto, no meu pendor, eu vou agir de um jeito. Mas eu lembro de uma passagem, eu lembro de um conceito que me diz assim: peraí, Gert, você ainda não é um cara legal, mas dá para ser um cara disciplinado. Aí eu vou e tomo outro rumo. Um dia isso vai ser espontâneo, vai ser uma ética racional, vai vir da minha própria consciência. Mas enquanto não acontece, o estudo me baliza, me permite comparar e fazer reflexões. E uma coisa muito interessante no Livro dos Espíritos é que as leis de Deus estão gravadas na consciência dos homens. Estando as leis de Deus gravadas na consciência do homem, quando eu digo para vocês que a ética racional a pessoa faz de forma espontânea, porque vem do próprio raciocínio, que vem da própria consciência, é interessante que ela não é do Deus religião, mas vem de Deus, do Deus consciência. Se as leis de Deus estão gravadas na minha consciência, quanto mais consciente eu me torno, quanto mais eu evoluo, mais ético eu me torno, mais compatível com o planeta de regeneração. Porque eu expando a minha visão, e ao expandir essa visão, eu consigo me religar com o divino que tem dentro de mim, com aquela centelha, aquele Atma que vive dentro de mim, a minha porção divina. Eu consigo pegar e agir de forma natural e espontânea. Consigo desenvolver com intimidade, ter intimidade com valores superiores. Então, vale muito a pena a gente aprender a ser ético. E a gente precisa, na sociedade atual, um planeta de provas e expiações, à beira de se tornar um planeta de regeneração, tomar o gosto pela educação própria de si, como eu falei, e pela educação da própria sociedade. A gente precisa retomar o conceito de responsabilidade. Responsabilidade pelos meus atos e pela minha vida. Porque um grande mal da sociedade são as pessoas que se vitimizam. Se eu me torno responsável, se eu tenho consciência pelos processos de educação em que eu me envolvo, de que eu sou responsável pela realidade que me cerca, eu, ao invés de me colocar numa posição de me vitimizar, passivo, eu passo a agir de forma ativa para solucionar os meus problemas. Eu paro de querer delegar a outro a solução dos meus problemas. Você diz que tem um problema. Se você não está fazendo nada, você é o problema. Se você está fazendo algo para mudar, você é a solução do problema. Se você já tem um problema, não arruma outro. Começa a agir. Às vezes você é muito importante quem trabalha com gestão de pessoas, entende que às vezes mais importante do que o saber é o agir. Porque você não agir, não fazer coisa nenhuma, é a certeza de ter os mesmos resultados. Nós precisamos agir, tomar as rédeas da nossa vida, com responsabilidade ética. Bem, voltando à questão da religiosidade do terceiro milênio, e a ideia de que isso significa ter maior contato com a consciência e ser ético, eu começo a explicar por que eu
percebo tanto o alinhamento de Jesus com as religiões orientais. Porque toda a doutrina de Jesus e das religiões, da religiosidade oriental é baseada em experiência. Tanto que os apóstolos, apesar da gente pegar e ter uma igreja que depende muito do padre, do sacerdote para você se salvar, os próprios apóstolos nas epístolas chamavam a atenção de que a salvação é individual, ou a iluminação, se você não quiser chamar de salvação. O reino dos céus, Jesus chama muitas vezes a atenção de que não é o reino dos céus. O reino dos céus está no coração do homem. É como uma semente de mostarda, é ínfimo, pequenininho, mas quando ele é plantado, quando o reino dos céus é plantado, cresce e vira maior de todas as árvores, aonde as árvores vêm se aninhar. Jesus não falou isso? Palavras de Jesus. Então ele mostra o quanto que é individual, sabe? E acaba sendo a religiosidade verdadeira, ela muitas vezes ela é solitária, porque cada um tem o seu momento espiritual, o momento do seu despertamento. Cada um tem um grupo de experiência. Não dá para eu querer homogeneizar a religiosidade pelo coletivo. Cada um aqui tem um grupo de experiências. Cada um tem uma capacidade intelectual. Cada um tem uma capacidade de respostas emocionais. Se nós estivéssemos lá na China, num templo Shaolin, dos áureos templos do Zen, teríamos na porta 2 faixas. A primeira faixa diria mais ou menos assim: aqui neste mosteiro abrigam-se 612 monges. Uma outra faixa diria: aqui neste mosteiro praticam-se 612 religiões. Porque uma coisa é acreditar. Acreditar é religião. Outra coisa é ter vivência e saber que é. A gente precisa de experiências espirituais se quiser desenvolver verdadeiramente uma fé raciocinada. Nós precisamos nos permitir, inclusive, essas experiências místicas, essas experiências de profundo contato com a sua própria consciência e com os fenômenos extrafísicos também. Porque, por exemplo, vou perguntar, vocês levantem a mão só se concordar. Quem aqui acredita em espírito? Olha, tem gente que está dentro do espírito e não levantou a mão, titubeou. Né? Porque não acredita ou porque está sem rexona. Olha só, agora eu vou perguntar aqui. Quase todo mundo disse que acredita. Quem já viu um espírito? Levanta a mão. Um número menor de pessoas. Algumas acreditam, outras disseram assim: pergunta besta desse menino, perguntando se acredita. É óbvio que existe, eu já vi. Como que não existe? É igual o disco voador. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. E tem gente que viu. No dia que você vê um disco voador, você não vai ter mais dúvida se existe vida em outros planetas ou não. Né? Dentro dessas experiências místicas, metafísicas, se a pessoa, por exemplo, tem uma experiência de projeção astral, de desdobramento consciente, na hora que ela dorme, ela percebe que sai do corpo, ela olha para o corpo, ela vai num outro ambiente, aprende uma coisa, descobre, tem contato com outros. Quando ela acorda no corpo físico, confirma inclusive aquelas coisas que ela aprendeu enquanto o corpo estava dormindo. Não é questão de religião e nem de fé. Ela sabe, uma pessoa que vive uma experiência dessa, de um desdobramento astral, ela sabe que a consciência é independente do corpo físico, é independente do cérebro biológico. Ela tem uma convicção muito maior do que qualquer outro. Então nós também precisamos nos permitir experiências individuais. É interessante ir nisso, que os grandes gurus, os grandes mestres da humanidade, se você reparar, reconhecendo que as experiências são individuais, eles não tentam impor nada a ninguém. Ele percebe que cada um está num momento evolutivo e que quem está apto
naturalmente os aceita. E eles, em contrapartida, como não têm uma fé imposta pelo sacerdócio ou imposta por uma religião organizada, mas sim pela uma profunda experiência, eles falam com autoridade. Com autoridade de quem sabe, com doçura, sem ser autoritário, mas com aquela autoridade de quem sabe. E não impõe, sugere. Jesus não ia para dentro de templo nenhum. Jesus sentava na beira do mar e começava a conversar com quem passava. Se o pescador passasse, quisesse ouvir o que ele estava falando, ficava. O mercador também, o comerciante, parava lá e ficava. Ele parava na beira do mar, na beira das montanhas, e falava para quem? Para quem tivesse afim, para quem quisesse ouvir. Ele não impunha. Outra característica, Jesus nunca mandou fazer templo nenhum. Jesus não fundou religião nenhuma. Em momento algum. Ele nem disse que é porque as pessoas deveriam sair do judaísmo para seguir a ele, ou que deveriam se converter a uma fé nova. Pelo contrário, ele dizia que a pessoa devia ser caridosa, que ela devia se arrepender dos seus pecados, que ela devia procurar ser ética, devia procurar ser legal. Ele, inclusive, não escreveu texto nenhum, nem ele nem Buda. Buda foi ainda mais demorado que Jesus. 1000 anos depois dele já ter desencarnado, é que começaram a escrever as histórias que se contavam sobre ele. Então, nessa visão amorosa de Jesus, você vê que ele propunha essas mudanças de hábito. Ele dizia, vai, não torne a errar. Ele, ao contrário da maioria das pessoas da nossa sociedade judaico-cristã, ele não era sexista, não era machista. Ele respeitava as mulheres. Maria de Madalena e outras discípulas, o tempo inteiro eram tratadas como iguais. Não existia distinção. Então você percebe que, de fato, ele era um grande revolucionário. Ele se colocava o tempo inteiro contra o tempo. Teve um discípulo que virou para ele, que você tinha um templo, que eu citei, construído por o segundo templo, né, já em Jerusalém, e você tinha um segundo templo mais importante, que era da Samaria. Aí um discípulo foi lá para perguntar para ele aonde era melhor de se dirigir para rezar a Deus. Ele virou e disse, nem de Jerusalém, nem da Samaria. O melhor lugar para você se encontrar com Deus é no teu coração. Cara, como que os sacerdotes não iam mandar crucificar ele? Como que os próprios judeus não iam mandar matar ele? Ele era um revolucionário, mas ele era um revolucionário do bem, da tranquilidade, mas ele ia contra o poder instituído. E esse poder instituído, ele também, uma das coisas que ele influenciou na nossa sociedade é uma visão dicotômica de que tudo se divide em dois. Visão dicotômica. É bem e mal. Eles eliminaram o conceito de reencarnação porque não era útil. Os primeiros cristãos entendiam que a reencarnação existia. Num concílio resolveram que iam abolir a reencarnação. Foram construindo a religião como quiseram, em volta da cruz. Nessa visão, a ideia de pecados absolutos e virtudes, céu e inferno, né? Trabalhar com medo, com culpa o tempo inteiro. Hoje em dia até as missas são mais interessantes. Se você se sente confortável e gosta e for numa missa, você vai ter boas músicas, você vai ter momentos de reflexão, você vai ter a missa sendo falada em português. Dizem os antigos que a missa, você saía com culpa, minha máxima culpa, ouvia o padre rezando em latim, que era uma tristeza danada. Você entrava mal e saía ruim. Claro que a igreja se modernizou. Ainda existe muito do controle do clero, muito, né? Mas ela não pode se negar que ela se modernizou. Então,
mas ainda trabalha o conceito de medo e culpa. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós viemos dessa sociedade, a nossa raiz é essa visão dicotômica, é a ideia de um Deus vingativo que pune até a terceira geração. E quando eu estou falando isso tudo, gente, eu não estou falando deles, eu estou falando principalmente de nós. A maioria de nós que estamos aqui, há séculos estamos vendo reencarnando no Ocidente, por afinidades e laços. Há séculos está guardado no nosso inconsciente todo esse conceito das religiões, dos templos e dos sacerdotes. E muitas vezes nós queremos transferir para o Espiritismo uma série de conceitos que são, na verdade, dessa sociedade judaico-cristã. A gente não pode querer substituir o conceito de céu por nosso lar, de inferno por umbral, de punição divina por uma lei de ação e reação implacável. Substituir a compra de indulgências por uma prática de caridade, de filantropia interesseira, para ser salvo de um jeito ou de outro. Muita gente troca a ida para a missa para ir para a palestra. Domingo sem palestra, semana sem graça. Não tem uma frase católica? Eu já vi isso num carro. Domingo sem missa, semana sem graça. Deve ter gente que diz, domingo sem palestra, semana sem graça. Não pode. A gente não pode querer. Quem é católico, quem se afina para a Igreja Católica e quer ser feliz, vai ser feliz lá dentro. Pode ir, né? Ninguém vai ser obrigado a pegar numa espada, enfrentar uma cruzada para ir matar um muçulmano. Ela mudou, ela evoluiu, né? Mas o centro espírita atual também precisa evoluir. A gente precisa de duas evoluções muito sérias. A primeira é a capacidade de estabelecer diálogos, desenvolver uma visão mais universalista da religião, de todos. Sai Baba, na Índia, falava que só existe uma religião, o amor, que só existe uma casta, a humanidade. Então, a gente precisa parar de olhar para quem tem uma outra religião querendo combater, querendo achar que aquilo é errado, querendo dizer que aquilo é ruim. Vocês vejam que eu, por exemplo, eu estou falando tudo isso aqui que eu estou falando, mas o que eu estou olhando de uma forma mais crítica é o abuso do poder pelo clero para controle das massas sociais, impondo medo nas pessoas, medo e culpa. Mas, no entanto, eu frequento qualquer religião, qualquer templo que me chamar. Eu, às vezes, escuto rádio evangélica. Eu não sou daqui do Lar Francisco de Assis. Eu estou vindo aqui como um amigo da casa para dar essa palestra, porque a casa que eu frequento, a Cabana Espírita Nossa Senhora da Guia, ela trabalha o mediunismo em várias manifestações. Ela trabalha o espiritismo, a umbanda, o candomblé, o catimbó, todas as manifestações mediúnicas com disciplina e para caridade ela trabalha. Eu frequento o grupo Hare Krishna, gosto de estudar os Vedas orientais, mas por quê? Eu entendo que a gente pode ter união sem fusão. A gente pode ter uma união sem fusão. O universalismo não é uma colcha de retalhos, não é um sincretismo de tudo que é religião, mas é eu procurar me aprofundar, conhecê-las no íntimo, ter as minhas vivências, as minhas experiências e jogar um olhar despreconceituoso sobre todas, para perceber aquilo que me é útil em cada um. Nós precisamos olhar quem tem uma outra religião como alguém igual a nós, que simplesmente, ao invés de se reunir na quarta-feira
com essa etiqueta de espírita se reúne com outra etiqueta. Mas no fundo, se a gente se debruçar em qualquer religião, a gente vai encontrar o amor. Então, a gente precisa desenvolver dentro do espiritismo uma visão mais universalista, de aceitação. Você pode se unir a outros, você não precisa se fundir, não precisa misturar. Mas você pode olhar, dialogar, respeitar, aprender. Até porque não pensem que o espiritismo será a religião do planeta de regeneração, que todos se converterão ao espiritismo. Quem tem essa ilusão vai perceber que é ilusão. E aí, eu tenho que começar ao segundo ponto. O primeiro é a visão universalista. O segundo ponto é que eu preciso começar a me questionar para que eu estou no centro espírita. Né? Se eu estou aqui porque eu acho que vou ser salvo, para trabalhar porque eu tenho que trabalhar a mediunidade, para acumular conhecimento, ou para me alimentar de bons pensamentos, me associar com pessoas do mesmo ideal e renovar a minha motivação, desenvolver uma disciplina espiritual, adquirir novos referenciais, estudando Jesus e todos os grandes mestres da humanidade, me equilibrar energeticamente. Então esse propósito tem que ser pensado. E, para a gente poder finalizar, eu queria chamar a atenção para uma frase de Kardec no livro Obras Póstumas, que eu acho que resume o que eu tentei explicar aqui ao longo dessa palestra. Eu vou ler 2 vezes. De Kardec em Obras Póstumas. O Espiritismo instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de uma batina ou nos degraus de um altar. Ele não fala que o Espiritismo é a nova religião da humanidade. Ele não fala, ele nem trata como religião. E nós também podemos não tratar o Espiritismo como religião, mas como um lugar para manifestarmos, para praticarmos a nossa religiosidade. Ele trata o Espiritismo como ciência, filosofia e até como religião, como uma ferramenta. Olha o início da frase. O Espiritismo instituirá a verdadeira religião. É a ferramenta, é a alavanca para que a humanidade institua a verdadeira religião. A religião que vem do coração, a religião natural, que vai diretamente a Deus sem se deter nas franjas de uma batina ou nos degraus de um altar. Para encerrar, proponho a vocês refletir uma frase de Gandhi. Talvez muita gente conheça e acho que sempre vale a pena, quando a gente fala de ética, a gente lembrar: devo ser a transformação que eu quero no mundo. Tá bom? Muita paz, muito obrigado. Muita paz e muita religiosidade para todos. Tá bom?